Olá, tudo bem? Aqui a gente começa a nossa terceira aula falando sobre as mudanças e transformações organizacionais, principalmente durante o período de transição entre a era da produção, a era industrial, né, e a era da informação. Então, esse meio aí é interessante que a gente entenda como aconteceu. E porque o que está acontecendo com as empresas também, tá ok? Então veja bem, é claro que para que você possa ter um bom entendimento, as aulas anteriores você deve ter já estudado. Você deve ter visto da área agrícola, né? A área industrial, a área de produção, tem a era de produção, né? É, para depois chegar à era de informação. E a gente sempre vai precisar, porque são essas três eras que praticamente a gente situa a questão das organizações no contexto social. Então veja bem, é, a partir da era da informação, né, a gente já viu as consequências, os motivos pelos quais surgiu a era da informação. Existem as características que essa aula poderia estar antes, mas a gente vai deixar como aula 4 as características também da informação. E aqui a gente está falando sobre as mudanças que acontecem no panorama das organizações, certo? A partir do momento da era industrial, o que a gente começa a perceber é que, como aquela produção repetitiva, monótona, em grande quantidade, ela já estava saturada, já não tinha mais a quem vender, era necessário se fazer alguma coisa, e é claro que se baixou o preço, né? Foi o período que a era em que se achava que baixando o preço ficaria mais fácil de vender o que quisesse. Até certo ponto foi verdade, mas depois também, quando as pessoas já tinham estocado a maioria dos produtos que nem necessitavam, mas porque estavam baratos eles compraram, né? Então chegou uma hora também que não dava mais jeito. E aí começou a surgir novas empresas, novas formas de produção, novas formas de prestação de serviço, né? O empreendedorismo também começou a crescer a partir daí, certo? Essa diversidade, então, elas começa a ter como padrão, quando a gente fala de forças externas, por exemplo, o comportamento do consumidor, as novas tecnologias que aparecem, e também a gente pode falar a questão da globalização, certo? Então vamos lá. As principais razões para radical mudanças dentro da organização. Primeiro, a era da informação está tornando o trabalho cada vez menos físico e muscular e cada vez mais cerebral e mental. Então veja bem, no começo da era da produção e no ápice da Revolução Industrial, o que a gente vê é operários no chão de fábrica, produzindo sempre a mesma coisa, não é o mesmo produto, é a mesma operação dentro de um produto e que a gente já chamou antes de super especialização. Vocês devem estar lembrados dessa palavra, né? Super especialização. Ou seja, se eu vou pregar o solado do sapato, eu não vou fazer o sapato todo. Eu vou morrer pregando o solado do sapato, porque o mais importante aqui é a quantidade produzida, certo? É algo mais importante. Então, quando vai chegando a informação, a gente vai vendo que os clientes eles necessitam de outros modelos de sapato, não apenas aquele ali. A Ford, que em 1929 lançou o modelo T, ela vê que não é mais interessante ter aquele modelo. As pessoas querem outros modelos, outras cores, outros formatos, certo? E aí só com tecnologia é capaz de fazer isso aí. E as coisas foram mudando. E também vem aparecendo a parte robótica também. Hoje em dia muitas coisas é feitas pelos robôs, pelas máquinas mesmo, certo? Além do mais, a atividade humana está deixando de ser repetitiva e imitativa para ser cada vez mais singular, criativa e inovadora. Então, eu estou entrando na empresa, já sabendo fazer várias coisas, não apenas uma coisa só. E quanto mais eu tenho talento, criatividade e conhecimento, às vezes eu já entro com cursos técnicos, cursos superiores, e todo esse conhecimento faz com que
a empresa também ela mude a sua forma de processar as atividades, né? A sua forma de existir. Então as pessoas deixaram de ser fornecedoras de mão de obra para serem alcançadas a categoria de fornecedores de conhecimento e de competências, como parceiros da organização e não mais como empregados submetidos a um contrato formal de trabalho, porque antes a sua opinião não importava. Você estava ali para exercer sua função como operário, operador de máquina, como seja qual for, mas aquele serviço que você só pode falar sim senhor ou não senhor. É ensinado algo para você fazer e você vai repetir. Vou passar do tempo, não. É você com contato com o mundo, com as novas tecnologias, que vai trazer sempre esse novo conhecimento para a organização. Então as coisas mudam radicalmente. Segundo, as pessoas estão assumindo seu caráter pessoal e singular dentro das organizações, em função das diferenças individuais. Então, hoje, eu não olho mais as pessoas que são aptas a fazer determinada operação, ou que eu simplesmente, pelo biotipo dela, eu vou escolher para fazer algo. Não. Elas, hoje, pela sua individualidade, pela sua potencialidade, conhecimento, habilidades e competência, então ela vai assumindo posto dentro da empresa. Ela vai crescendo. Quanto mais ela tem algo a dar para a empresa crescer, ela também vai crescendo dentro. Antes, as tradicionais práticas de lidar com pessoas eram padronizadas e estereotipadas, a fim de garantir a homogeneidade do comportamento e principalmente também a ter uma maior produção, certo? Hoje em dia a gente não pensa mais só em maior produção, a gente pensa numa produção adequada a determinado grupo de consumidores, mas nós temos que ser criativos, nós temos que dar alguma coisa, pegar as informações do comportamento do consumidor e também trabalhar elas. Hoje as diferenças individuais estão sendo realçadas e incentivadas, os talentos estão sendo procurados e as competências pessoais aprimoradas para garantir a competitividade da organização, porque hoje a gente sabe que a concorrência é grande e você precisa fazer algo diferente, mas com qualidade, algo que realmente não apenas satisfaça o cliente, mas que surpreenda esse cliente, certo? Porque eu já falei em outros momentos em que o cliente ele sente desejo de algo, ou a necessidade de algo, e aí o profissional de marketing ele vai trazer, vai transformar essas necessidades em desejos. Você não nasce com desejo de nada, você nasce com necessidade. Se você está com sede, é um copo d'água. Ao passar do tempo, você descobre que a sua sede pode ser uma Coca-Cola gelada, pode ser um suco, uma água, só que se ela for gelada, e por aí vai. Então veja bem, o desejo ele é colocado e a partir desse momento a competitividade são esses desejos que vai alçar, né, que vai, digamos assim, satisfazer agora as necessidades que o consumidor tem, certo? O trabalho está deixando de ser individualizado, solitário, isolado, para se transformar em atividade social, grupal, solidária e conjunto. Eu já falei em sala de aula que a Guararapes, nos anos 80, 90, ela trabalhava com um trabalho em série, produção em série, em que uma calça, por exemplo, ela entrava na linha de produção, as peças cortadas, elas iam se juntando, cada um fazendo uma operação, para no final ela sair o produto todo, sendo que cada operário que passa por aquela calça, ele só faz uma atividade. Ele não sabe costurar a calça toda. Ou ele prega bolso, ou ele prega botão, ou ele coloca o zíper, ou ele ajeita o bolso de trás, não sei, mas ele só faz uma atividade. E a partir daí, a própria Guarapes em si, ela começou a trabalhar em células. Essas células, existem pessoas que trabalham com várias máquinas ao mesmo tempo, e uma célula compete com a outra. Então, as duas células, por exemplo, vão trabalhar com calças, mas a calça ela vai ser produzida toda dentro da célula. No momento que você termina uma operação, você vai para outra máquina fazer outra coisa, e aí há prêmio de produção, porque aquela célula que produz mais, ela ganha o prêmio, certo? Então, isso aí ele passa a ser grupal, conjunto. O velho conceito de cargo, tipo do modelo burocrático vigente da era industrial, ele está dando lugar às equipes de trabalho, e as pessoas trabalham melhor e mais satisfeitas diante de um novo contexto, né? Então,
não é só o cargo que você exerce. Agora você faz parte de uma equipe. Que você tem sua função, você tem seu cargo, mas é um contexto diferente. Você já não é mais só chefe, você agora é líder. Isso aqui sempre a gente vai falar sobre isso. Hoje não se encontra, não se trata apenas de atrair e reter talentos na organização. Porque não basta só você ter um monte de talento e não saber aproveitar. Ou aquele tipo de talento não ser, como é que eu posso dizer assim, não condiz com o que eu preciso dentro da empresa. Entendeu? Então, o mais relevante é fazer que esses talentos sejam aplicados de maneira produtiva e rentável. Produtiva, tudo bem. Rentável por quê? Porque você pode produzir muita coisa que não vai vender. Não, ele tem que ser rentável, ele tem que dar lucro. Por quê? Porque o principal objetivo de toda organização dentro do capitalismo é o lucro, certo? Talentos são os meios indispensáveis para que a organização consiga competitividade e sustentabilidade num mundo dinâmico e mutável. Porque competitividade, você tem que competir sempre com as outras empresas, mas você também tem que se estabelecer no patamar, você tem que crescer no mercado, isso aí é sustentabilidade. O mundo é dinâmico, sim, porque a todo momento está mudando, surgindo novas tecnologias, os clientes passam a ser mais exigentes, então o comportamento do consumidor ele vai mudando. Existem aquelas coisas que aparecem como moda e no instante sai também, então o mundo também ele é mutável, né? Ele vai passando transformações em que quem está dentro da organização, quem está trabalhando com ela tem que saber tudo isso, certo? O papel dos dirigentes e gerentes está mudando rapidamente. Eles estão se transformando em líderes democráticos e incentivadores, como eu falei, a questão do chefe, líder, o tempo todo vocês vão ver sobre isso aqui. O tradicional papel gerencial de pensar e comandar pessoas foi bom lá na área industrial, porque lá você apenas fazia as suas funções super especializadas. Você não pensava no que está fazendo. Às vezes você nem sabia o que é que está fazendo. Sabia que tinha que colocar um prego ali em determinada peça, mas no começo você nem sabia, você não viu o produto, certo? Hoje o gerente funciona como líderes. Lidar com pessoas tornou-se uma responsabilidade de linha e uma função de staff, né? Então, é algo interessante porque é através da liderança que todo mundo se dá bem, todo mundo confia. Ninguém confia no chefe. O chefe só manda, o chefe ameaça, o chefe não ajuda, não colabora com nada. E o líder não, o líder faz parte da equipe. Ele está junto com a equipe, ele procura resolver e quando tem problemas também que acontecem, ele também assume a responsabilidade, certo? O desenvolvimento das pessoas transforma-se em uma preocupação holística na organização inteira. A gestão do conhecimento das competências, a criação de universidades corporativas, a transformação de empresas em organizações de aprendizagens. Isso aí são decorrências tipo dessa transformação. Então veja bem, a Ambev ela mandava seus funcionários fazer faculdade, né, nas mais diversas universidades públicas por aí. Só que aí a Ambev também estava vendo que quando ele coloca seus profissionais fazer uma faculdade, uma universidade, local onde tem profissionais de outras empresas, está adquirindo conhecimento, tá, mas também está passando um pouco do segredo, do pulo do gato, digamos assim. Então, o que é que acontece? E por outro lado, ele está aprendendo muitas coisas que nem tudo que está aprendendo vai ser colocado ali dentro. A Ambev ela passou a ter a sua própria universidade corporativa. Então ali você vai aprender o que é necessário para o ambiente da empresa, né? Então também fica algo melhor. Então, outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, isso que você vê planejamento estratégico, que a gente tem que estar olhando o que acontece no ambiente interno da empresa e no ambiente externo. No ambiente interno a gente tem os pontos fortes ou pontos fracos, né? Aquilo que é bom, aquilo que está dando certo e também algo que pode ser no clima organizacional que não está legal, pode ser uma equipe que não está bem treinada para atender os clientes, como também você tem que estar olhar as decorrências, o que está acontecendo, as incertezas também lá fora, fora da organização. E aí a gente chama de oportunidades e ameaças. Pontos fortes, pontos fracos, você tem como mexer. Oportunidades e ameaças, você não tem como interferir no que vai acontecer. Você tem como se preparar para as oportunidades
e também se preparar para as ameaças. Oportunidades você investe, as ameaças você, né, recua. Você tem que ficar de olho. Então, agora, pontos fortes, pontos fracos, esse daí, por ser dentro da empresa, tem como você potencializar os pontos fortes e tentar eliminar os pontos fracos, certo? As principais mudanças organizacionais, então, a gente vai ver em outras aulas, que seria a cultura organizacional, que é a forma de pensar da empresa, é como todo mundo junto, existe as diretrizes, as normas de etiqueta, existe como ela realmente funciona, o que é proibido, o que é permitido, né? O clima organizacional, que é como as pessoas se sentem dentro dessa cultura, né? Como você está se sentindo, como você se dá bem ou não com as pessoas em sua volta. A identidade organizacional, quem é ela no ambiente do mercado, né? No mundo que ela está ali, mundo corporativo, no segmento de mercado que ela atua, quem é essa organização? E elas têm característica própria. E a missão organizacional, ela tem que saber quais são a sua missão dentro da sociedade e a visão do futuro, onde ela quer chegar. Tudo isso será a aula dos próximos conteúdos que a gente vai dar, tá ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula.